Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós vamos estudar os pronomes pessoais, um assunto básico, essencial para qualquer língua que a gente vai aprender, que são as pessoas do discurso, né? Tudo isso para que a gente possa se encaminhar para os possíveis diálogos que virão. Então, vamos começar a perceber aí as diferenças entre esses pronomes no crioulo guineense e no português. Primeiramente, é preciso saber que existem dois tipos de pronomes pessoais no crioulo guineense. Aqueles que são chamados de principais, que são essenciais e obrigatoriamente devem sempre ser utilizados, e aqueles que são chamados de secundários, que não são essenciais, sendo, portanto, acessórios, e eles podem ou não ser utilizados a partir de uma escolha de quem está falando. Mas tem aí uma observação, é que o pronome secundário, se ele for utilizado, ele deve vir sempre acompanhando o principal, ele não pode vir sozinho, né? Então, por isso eu coloquei essas setas aí para entender, relembrar sempre desse funcionamento. Vamos ver primeiro os pronomes pessoais principais. São eles N apóstrofo, que traduzindo é o eu, primeira pessoa. Esse N apóstrofo ele é mudo, né? O bu é tu ou você, I, que é ele, nó, que é nós, bó, que é vós, e E, que é eles. Bom, esses são os principais, temos também agora os secundários. A mi, a bó, ele, a nós, a vós, eles. Então, para não esquecer, se você utilizar a forma secundária, você é obrigado a acompanhá-lo da forma principal. Então, eu teria que dizer, por exemplo, a nós, nó, a vós, bó. Para esclarecer melhor sobre a utilização dos pronomes, temos alguns exemplos. A mi gosta de bó. Então, o a mi eu coloquei entre parênteses para relembrar sempre que é opcional. E aí nós temos o gosto de bó, uma utilização do N apóstrofo. E a tradução da frase é eu gosto de você. Vejam que esse bó aí, ele poderia ser confundido com o vós. Mas por que ele está escrito assim e foi colocado você? É porque neste caso ele não é pronome pessoal, mas sim um pronome oblíquo, aquele que vem depois do verbo, como complemento, né? Mas não impede também de que eu quisesse dizer vocês, né? Em outra situação, para representar mais de uma pessoa. Na segunda frase, nós temos ele e está na casa. Então, esse ele, mais uma vez, é opcional. Poderia se ler ele e está na casa ou e está na casa, simplesmente. E a tradução é ele está em casa. Então, veja que esse na, aí ele significa o em. Ele não é o na como no português. Por último, nós temos a frase a nós, nonabai. Que traduzindo é nós estamos indo. Ou poderia ser nós vamos, no sentido de que esse na, ele traz uma circunstância para o verbo e para representar uma ação que está acontecendo no momento, naquele instante, ou que vai acontecer em poucos minutos ou em pouco tempo, né, em um futuro próximo. Então temos aí essas duas opções de tradução por isso. E o verbo aí é o bai, que traduzindo é o verbo ir, né? Também é importante citar um último exemplo, que seria esse nobai. Nesse nobai, percebam que foi retirado tanto a opção do pronome secundário como a partícula na. E esse nobai, ele é muito utilizado no dia a dia, mas ele representa um imperativo, né? De quando você
está saindo de um lugar e você realmente está convocando aquelas pessoas que estão com você a sair também. Dizendo, vamos, para convocá-las a ir embora de algum lugar junto com você. Então, é um imperativo, né? E isso inclui as outras pessoas. É diferente de você simplesmente afirmar para alguém que você está indo embora, ou vocês estão indo embora. Por isso, esse nobai, ele tem um sentido diferente. E ele também é importante porque ele é muito utilizado em diversas vezes, né, no cotidiano. Agora nós vamos estudar um caso de exceção quanto ao uso daquelas formas secundárias dos pronomes pessoais. Como eu tinha dito, elas só poderiam vir sendo acompanhadas pela forma principal, mas há um caso em que ela não precisa dessa exigência, que é quando ela vem junto do verbo ser. O verbo ser no crioulo é representado pela letra I, certo? E quando essa forma secundária do pronome ele vem junto do verbo ser, ela vem isoladamente. Temos aqui alguns exemplos. A mim brasileiro, por exemplo, significa eu sou brasileiro ou eu sou brasileira, porque na escrita não se especifica o gênero, vai ser o contexto que vai determinar isso. Então veja aí que é uma utilização do verbo ser, junto da primeira pessoa do singular, sendo aí utilizada a forma secundária do pronome. O segundo exemplo, nós temos abó e guineense, né? Você é guineense. Depois, a mim e missionário leigo, que significa eu sou missionário leigo ou eu sou missionária leiga. A nós e português, nós somos portugueses ou nós somos portuguesas. A mim e por sou, eu sou professor ou eu sou professora. Ele e médico, ele é médico ou ela é médica. Então veja que são frases que trazem características sobre a pessoa, nacionalidade, função, profissão, enfim. E que são muito utilizados no dia a dia para a questão da apresentação, né, quando você está dialogando com alguma pessoa, e é bem necessário ter noção desse tipo de estrutura. É importante também ressaltar que, nesse caso, é impróprio utilizar o pronome pessoal principal. Então, já é uma estrutura, né, em que se convencionou essa utilização da forma secundária. Então, quando for utilizar-se o verbo ser para casos como esses, utiliza-se necessariamente a forma secundária dos pronomes pessoais e não a forma primária. Então, não se vê alguém dizendo e brasileiro, N apóstrofe e brasileiro, mas se diz apenas a mim e brasileiro. Não se vê alguém dizendo bu e guineense, mas se utiliza-se somente abó e guineense. Então, é um caso bem particular que a gente precisa realmente conhecer. Por fim, nós temos o TPC, para você praticar, porque é praticando que a gente vai aprender. Então, mão na massa, façam aí os TPCs, tendo o número 1 até o número 3, e depois a gente tira as dúvidas.